parte da imprensa brasileira que só toca notícia contra o Brasil está propagando por aí que os Estados Unidos negaram a abertura do seu mercado para a carne bovina in natura do Brasil. Pleito que estava incluído nas negociações de uma parceria estratégica acertada pelo presidente Jair Bolsonaro com o líder norte-americano Donald Trump. Foi o que informou na tarde da última segunda-feira, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo. Segundo a notícia, uma nova missão técnica de inspeção deverá vir ao Brasil, o que pode retardar a nova decisão por até um ano. Para Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, a imprensa, que só quer tocar notícia contra o Brasil, deveria se perguntar por que os americanos não abrem o mercado para carne bovina in natura made in Brasil. Com a palavra, Júlio Brissac. A carne bovina in natura dos frigoríficos brasileiros está embargada pelos Estados Unidos desde julho de 2017 e vai continuar assim porque não interessa para os americanos. Os 4 grandes frigoríficos do país, JBS, Cargill, Tyson Foods e National Beef, leia-se aí Marfrig, não têm o menor interesse em colocar carne bovina brasileira por lá, a não ser a industrializada, onde o volume de oferta é bom e o ambiente mercadológico é altamente favorável. Mas a tal suposta proibição não tem nada a ver com registros de abscessos ocasionados pela reação à vacina contra a aftosa. Aliás, a carne bovina in natura produzida aqui no Brasil vem entrando nos Estados Unidos, em pouca quantidade, mas entra, como nós vamos ver logo mais. A carne do tipo in natura não entra em quantidade porque não existe interesse. O grande negócio da JBS hoje é a sua operação lá nos Estados Unidos. A segunda mais importante é aqui no Brasil. E se os Estados Unidos tivessem de fato algum problema com a carne bovina brasileira, não estariam importando cada vez mais do Brasil. Na verdade, o último balanço referente às vendas de carne bovina industrializada para os Estados Unidos revelou que essas aquisições aumentaram. Estudo investigativo da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business confirma que entre janeiro e outubro deste ano, as aquisições de carne bovina de todos os tipos feitas pelos Estados Unidos no Brasil aumentaram 16,3% em comparação com o mesmo período de 2018, passando de 26.610 para as atuais 30.940 toneladas. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços investigados pela Rural Business mostram que 98,5% eram industrializada e que quase 46 toneladas eram do tipo in natura, confirmando que os americanos compraram pouco, mas compraram. Os exportadores faturaram neste intervalo 254,7 milhões de dólares, que, favorecidos pelo câmbio médio de R$ 3,911, 8,1% a mais em um ano, se reverteu numa receita de R$ 1 bilhão, ou 25% a mais que o registrado em igual período de 2018, garantindo assim o maior faturamento da história. É importante observar ainda que cada tonelada negociada pelas plantas frigoríficas aqui do Brasil registrou uma média de R$ 32.198, também a maior marca de todos os tempos para o período. Pois bem, a novela brasileira envolvendo o comércio de carne bovina in natura com os Estados Unidos deveria ser esquecida por essa imprensa que só toca notícia contra o Brasil. Grandes frigoríficos como a JBS americana querem que a América do Sul forneça cada vez mais carne bovina para a Ásia e deixe o mercado americano com o próprio Estados Unidos. O resto é conversa fiada da mídia, que, diga-se de passagem, não entende nada de mercado de carne bovina, mas entende muito bem de tocar notícia contra o Brasil. Por que, ao invés de propagar isso, esses veículos de comunicação não falam dos novos recordes nas exportações de carne bovina a partir do Brasil? Pois é, quem ainda não é assinante da Rural Business, saiba que os frigoríficos exportadores comemoram volume e faturamento recordes no acumulado de janeiro a outubro deste ano. Foram embarcadas 1,46 milhão de toneladas, ou 9,9% a mais que o registrado no mesmo intervalo de 2018, quando 1,33 milhão de toneladas foram registradas.
E é importante observar que as 185 mil toneladas exportadas em outubro superaram em quase 28% os embarques de setembro e foram as maiores vistas num único mês. Em dólar foram faturados 5,75 bilhões, enquanto que em real foi atingida a marca de 22 bilhões e meio, simplesmente o maior resultado da história, e 16,3% a mais que os 19,3 bilhões de reais registrados no mesmo intervalo de 2018. Vale ressaltar que quase 85% do faturamento foram gerados pelos embarques de carne bovina in natura, que somaram 1,22 milhão de toneladas, 11,6% a mais que o visto entre janeiro e outubro do ano passado. E os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, investigados pela Rural Business, mostram também que as miudezas bovinas responderam por 10,8% do volume exportado, com apenas 7,3% da receita, colocando 1,6 bilhão de reais no caixa dessas indústrias. Já para os produtos industrializados, o faturamento chegou a 1,7 bilhão de reais, 7,9% do total, e com volume respondendo por 5,6% das vendas. E aí, tá bom para você? Ou tal qual a imprensa que só toca notícia contra o Brasil, você vai continuar repetindo por aí que a coisa mais importante do mundo é vender carne bovina in natura para os Estados Unidos. Porque se vender para os americanos, novos mercados vão ser atingidos. Vai continuar acreditando nesse blá blá blá? Lembrando que de janeiro a outubro já entraram 48.530 toneladas de carne bovina in natura made in Brasil nos Estados Unidos. E só não entra mais porque os mega frigoríficos não querem. Por trás do play de cada informação da Rural Business está sempre uma profunda investigação feita por uma equipe com 26 anos de experiência e totalmente independente, que se transformam em previsões diárias sobre o mercado de soja, milho e boi e qual a melhor estratégia para você lucrar mais hoje. Acesse rbvideo.com.br e assine a partir de R$ 9,90 ao mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.